Então sejam bem-vindos. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022, sexta-feira, 18h29. Eu vou gravar uma pequena explicação sobre um exercício interessante, né? Com o indutor, para complementar e enriquecer mais ainda os exercícios que eu mencionei do capítulo, né? Na aula presencial. Então, imagina que a gente tem uma fonte ali, constante, né, com a força eletromotriz constante, dada por e tem uma chave S, e ela é fechada exatamente no instante t igual a zero. Aí você tem lá dois resistores, cada resistor com resistência R1 e R2, o outro com R2, e o indutor tem indutância L. Aí o item A, calcule as correntes em t igual a zero, ou seja, exatamente em t igual a zero, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente já sabe de antemão que que não vai passar imediatamente nenhuma corrente no indutor em t igual a zero. Por quê? Porque o indutor, a corrente que passa por ele, ela não dá saltos. É isso? Essa é a propriedade essencial do indutor. Como ela não dá saltos, quando passa no indutor, ela em t igual a zero não passa nenhuma corrente ali. Né? Então a gente já sabe que se a gente colocar aqui uma corrente, né, saindo daqui, vou colocar aqui I, e aqui vamos imaginar que passa uma corrente I1, e aqui seria uma corrente I menos I1. Não é isso? Em geral, isso poderia valer para um tempo arbitrário, né? De tal modo que, estamos na letra A, né? De tal modo que a corrente I1 em t igual a zero, a gente já sabe que é zero. Não passa nada. Né? Mas passou uma fração de segundo, já começa a passar, né? A corrente não dá saltos, mas ela varia no tempo. A corrente, então, se você aplicar a lei das malhas, você vai ver que a corrente que passa pelo resistor de resistência R1, ela é constante no tempo. E em t igual a zero também. Por quê? Porque você vai ter um ganho de potencial aqui, né, entre esses dois pontos, você tem uma diferença de potencial dada pela força eletromotriz E. Né? E a diferença de potencial, né, que ocorre aqui entre os terminais do resistor de resistência R1 tem R1 vezes I menos I1, vezes a corrente que por ele passa, né? Que passa pelo próprio resistor. Então, que a corrente que passa ali é I menos I1, então I menos I1 vezes R1 vai dar a força eletromotriz. Né? Então, a corrente que passa pelo resistor será constante, né? E igual a, então, I no instante zero menos I1 no instante zero, a gente sabe que tem que ser a razão entre a lei de Ohm, né? Força eletromotriz aqui dividido por R1. É constante. É isso. Ora, se a gente já sabe que o I1 de zero no instante t igual a zero é zero, portanto, a corrente I exatamente no instante t igual a zero será força eletromotriz por R1. Tá certo? Então, todas as correntes já estão calculadas em t igual a zero. Vamos passar para o item B. Quando a diferença de potencial entre os terminais do indutor, né? Aqui o indutor, for igual a metade da força eletromotriz ali né? E sobre 2, quais vão ser as correntes que passam, né, pelos resistores, né? O item B.
Aí já vai ter passado um tempinho, né? Mas aí, olha só, vou aplicar a lei das malhas ali, considerando, a gente pode considerar essa malha daqui, ó, apenas essa malha. Já que a gente já sabe que, inclusive, que a corrente que passa pelo resistor R1 é constante, é igual a E dividido por R1, então isso aí não tem erro, né? Resta agora saber, né, qual será a corrente que passa pelo resistor de resistência R2, né, e pelo indutor, exatamente nesse instante, né, no instante em que a diferença de potencial lá ao longo do indutor for igual a metade da força eletromotriz. Então, vamos colocar aqui R2, L, E. Aplicando a lei das malhas aqui, você vai ter que a força eletromotriz, né, eu escolhi um ponto aqui que começa a percorrer no sentido, sei lá, horário, né, por exemplo. Aí eu vou ter um ganho de potencial que é igual a e logo em seguida, aí você tem que atentar para a corrente que passa aqui no indutor e no resistor, né, que na verdade, eu chamei de I1, não é isso? Quando eu atravesso o indutor, percorrendo o indutor, né, eu percorro o indutor no sentido da corrente, então eu vou ter uma queda ou um aumento de potencial dado por menos L dI1 dt. Não é isso? E continuo e vou ter uma nova queda. A queda ou aumento dependendo do sinal dessa derivada, né? Como a derivada na verdade vai ser positiva, né? Que a corrente só vai aumentar, ela de zero ela vai aumentando. Então você vai ter uma perda de potencial, né? De maneira que esse ponto daqui, né, por exemplo, ele estará num potencial mais elevado do que esse ponto daqui, né? Lado esquerdo do indutor. Mas então, continuando a aplicação da lei das malhas, ainda falta o termo que vai ser a queda de potencial ao longo do resistor de resistência R2, que será então R2 vezes a corrente que por ele passa, que é I1. Igualando isso a zero, né? Aí eu tenho aqui então que isso aqui será. Aí você vai fazer o seguinte, né? A força eletromotriz menos L vezes DI dt. DI dt, ele falou que quando a DDP entre os terminais do indutor for igual a E sobre 2, isso significa que L vezes DI1 dt será E sobre 2. Portanto, DI dt será E sobre 2L. Né? Aliás, perdão, E sobre 2, né? E sobre 2, falei errado. Menos E sobre 2. Então, quando a DDP entre os terminais do indutor for igual a E sobre 2, isso significa que todo esse termo aqui é E sobre 2. É isso. Simples assim. Substituir então, né, porque já que o objetivo aqui do item é considerar exatamente este momento, né, isso menos R2I1 é igual a zero. Portanto, o I1, você já calcula aqui o I1, ó, dessa equação, a corrente I1 que passa ali no indutor, exatamente nesse instante, né, será igual a E sobre 2, né, porque E menos E sobre 2 é E sobre 2, menos R2. Opa, só isso. É só isso aí. Não é isso? Só isso aí. Tá faltando alguma coisa aqui. Dividido por R2, né? Você passa o R2 para o outro lado. Aí pronto. Essa vai ser a corrente que vai passar no indutor. Tá certo? E pronto. Né? Então, quer dizer, repara que o que acontece é que a diferença de potencial entre esses terminais é E sobre 2. Então, a diferença de potencial entre esses terminais aqui, desse resistor, é E sobre 2 também. Né? Para que a diferença total seja E sobre 2. Seja E. Né? Porque está tudo em paralelo. Né? Ok, agora no item
Então, na verdade, é tudo mais fácil do que a gente imaginava, né? O item C, como é que eu resolveria o item C aqui? Calcula as correntes no instante para ter tempo tendendo a infinito, né? Quando o tempo tende a infinito, né, significa que não significa materialmente que o tempo é infinito, mas apenas que se passou um bom tempo, né, desde que eu fechei a chave S. Então a chave S está lá permanecendo lá fechada por um tempinho, né? O que vai acontecer? É um tempo suficiente para que a corrente no indutor não sofra nenhuma alteração e ela não sofrendo alteração, ou seja, se a derivada da corrente em relação ao tempo for igual a zero, o que acontece é que não existe mais diferença de potencial entre os terminais do indutor, né? A diferença de potencial entre os terminais do indutor ela vai caindo. Repara que no item A eu poderia até ter perguntado qual seria a derivada da corrente que passa pelo indutor imediatamente em t igual a zero, né? E em t igual a zero, como não passa nenhuma corrente pelo indutor, né? Lembra do item A, né? Não passa nenhuma corrente pelo indutor em t igual a zero, não existe queda de potencial entre os terminais do resistor de resistência R2. Portanto, toda a diferença de potencial entre esses dois pontos daqui, ó, esse ponto e esse, ela será devida à diferença de potencial entre os terminais do indutor, que será de L vezes DI1 dt, né? Que será igual a força eletromotriz E. Portanto, a resposta seria E igual seria E sobre L, a derivada. A diferença de potencial no indutor exatamente em T igual a zero é próprio E, a força eletromotriz E, né? Se eu quiser calcular a derivada da corrente, basta dividir por L. Mas isso é só uma coisa que eu até ia perguntar aqui, mas acabei esquecendo. Seria uma pergunta interessante também para ser incluída aqui no problema, né? Mas já que a gente... Aí vamos continuar e prosseguindo aqui para o item C. Depois que eu liguei a chave, ela ficou ligada um tempão, não passa mais... Não tem mais diferença de potencial. A diferença potencial entre os terminais do indutor ela vai caindo, né? Começa com a diferença máxima E sobre 2 e vai caindo exponencialmente até chegar a zero. Quando ela chegar a zero, é o que eu quis dizer com T tendendo a infinito. A corrente estabilizou completamente, né? Ela não tem derivada, mas não varia. Nesse caso, não tem diferença de potencial no indutor, e toda a diferença de potencial, então, entre esses dois terminais, né, ela será devida à diferença de potencial entre os terminais do resistor de resistência R2, ou seja, aí você vai ter a situação equivalente a isso daqui, ó. Você vai ter essa situação aqui, como se o circuito fosse esse, tá certo? Efetivamente. Portanto, a corrente que vai passar por cada resistor, né? Por exemplo, essa corrente daqui e essa daqui, né? Essa daqui eu vou chamar de I1 mesmo, né? O I1. Então seria a pergunta que e aqui o I menos I1, não é isso? É aqui a corrente I. A corrente I1 no infinito será igual a E sobre R2. Lei de Ohm, normal, né? E a corrente I no infinito menos a corrente I1 no infinito será, ou seja, o que eu quero dizer com isso é a corrente que passa no resistor de resistência R1. Será força eletromotriz, porque a diferença de potencial é toda igual entre dois pontos, é igual a E. A diferença de potencial entre esses dois pontos também vai ser igual a força eletromotriz E. Tá certo? Então, essa corrente que passa, que está atravessando aqui o resistor R1, será
força eletromotriz dividido por R1, tá certo? Ora, eu já tenho essa corrente aqui que passa pela resistência R2. Então, isso aqui é E sobre R2. Então, é claro que essa corrente daqui, a corrente que sai, né, da fonte, diretamente do terminal da fonte, ela será igual a E sobre R1 mais E sobre R2. Né? Esse é o item C. E a gente poderia, então, a gente tem esse comportamento, né? Essas correntes, elas têm o comportamento tal delas, o comportamento delas é tal que em t igual a zero, o I1 é igual a zero, ele vai, a corrente que passa pelo resistor R1 é sempre constante, ó. Nota que ela é sempre constante, E sobre R1, né? E a corrente que passa pelo resistor R2, ela vai subindo, ela começa com zero e vai subindo até chegar nesse limite aqui. Então ela vai ter esse tipo de comportamento, né? O I1, ao longo do tempo, começa com zero e vai tendendo a um valor limite dado por E sobre R1, né? Uma coisa assim. Tá certo? E a gente pode até confirmar isso aqui resolvendo a equação diferencial mesmo e calculando as correntes, como é que elas variam no tempo. Né? Para isso você pode aplicar a lei das malhas em duas das malhas que você escolher aí, né? Tanto faz, e integrar a equação. No final das contas, a equação que vai me aparecer aqui, vocês podem tentar verificar em casa, né? Vai ser essa daqui, né? No final das contas, você vai ter aqui d i1 dt igual a seria aqui, perdão, não, tá certo, di1 dt igual a E sobre L, dividir tudo por L, né? Isso aqui é quase a equação que aparece diretamente da aplicação da lei das malhas, apenas dividir a equação por L. Menos R2 sobre L1. Isso, aí você integra essa equação, e o resultado da integração vai ser isso aqui, ó. I1 vai ser igual a E sobre R1, na verdade é R2, né? Sobre R2, multiplicar 1 menos R2. Ou seja, ela se comporta aqui, ó, como se... um resultado bem interessante, né, a gente observar aqui. A corrente que passa ali no indutor e que tem a resistência ligada em série, né, que R2, essa corrente ela é a mesma corrente de um circuito, de um carregamento de um circuito LR, né? Mesma equação, entendeu? Só que aqui a diferença é que a resistência R1 que está em paralelo lá a R2, ela não aparece na equação, não aparece. Até porque é uma coisa dependente, ela virou um ramo, como se fosse um ramo independente. Por esse ramo daqui, ó, só vai passar uma corrente constante o tempo todo, igual a E dividido por R1, constante o tempo todo. E apenas por esse ramo é que passa essa corrente aqui que varia no tempo. Tá certo? Então, esse é um problema, né, que eu queria abordar aqui, que eu achei interessante. E outro problema interessante seria, que eu até não vou fazer aqui, mas vou passar para vocês fazerem em casa, seria porque nós vimos, né, nós vimos, já tem 20 minutos, o problema
do circuito RLC, né, que é, na verdade, um circuito o análogo mecânico dele é um oscilador harmônico amortecido, né? Claro que a gente sempre vai considerar o regime subamortecido, que é o interessante, que você vai encontrar oscilações. Mas todas essas componentes estão em série, não é isso? Todas as componentes estão em série. A solução disso aqui, vamos chamar isso aqui de L, R. Então, revisando, né? A solução disso aqui é a seguinte, ó. Você vai ter essa seguinte solução. Como é que é mesmo aqui? A carga no capacitor, ela oscilará, mas será atenuada, é uma oscilação atenuada, né? Com o tempo. Mas ela vai oscilar da seguinte maneira: você tem uma constante arbitrária aqui, que vai ser determinada mediante as condições iniciais do problema, né? Que são qual o valor da carga num determinado instante, né? E qual o valor da corrente num determinado instante. Ver essa amplitude aqui de oscilação da carga, ela vai oscilar, vai decair com o tempo e a carga vai oscilar, né? Gama T vezes o cosseno ômega, ômega T mais delta. Delta é outra constante arbitrária, a ser determinada pelas escolhas das constantes iniciais. E o gama e o ômega são dados por essas relações aqui, né? O gama é... Isso aí vem diretamente da resolução da equação diferencial que você obtém pela aplicação da lei das malhas nesse circuito aqui. Isso aqui será o 2R sobre L. Isso aqui tem dimensão de segunda menos 1, tempo menos 1, né? Então o gama está relacionado à resistência, né? Está relacionado ao amortecimento. E o ômega é a frequência angular das oscilações, que vai ser um pouquinho menor do que a frequência natural das oscilações, né? Que seria ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, um pouquinho menor. Tá certo? E claro, a frequência natural das oscilações, que eu chamei de ômega 0, será igual a 1 sobre raiz de LC. E qual será a solução quando eu tenho uma associação diferente, né? Esse seria um problema interessante. Quando eu tenho aqui, por exemplo, esta situação daqui, por exemplo, né? Né? Isso aqui é interessante, ó. É bem interessante, ó. Aí o que acontece? Na hora que eu ligar aqui, só vai passar corrente no resistor. Essa corrente que passa aqui, se ela era zero no início, ela vai subindo gradativamente ao longo do tempo. Mas você vai ter possivelmente você vai ter uma oscilação aí amortecida e ela vai ter uma solução parecida com essa, mas não vai ser exatamente. Qual seria, nesse caso, a solução? Capacitância C, resistência R, indutância L. A gente pode colocar aqui, né? Aplicar a lei das malhas, né? O negócio aqui é aplicar a lei das malhas. Aqui passa uma corrente, vamos chamar de I1 para não manter o mesmo tipo de notação, né? Aqui seria uma corrente I menos I1. É isso, se eu chamar essa aqui de I. E aplicar a lei das malhas e ver o que acontece no tempo, isso aí.
Imagina que, você pode imaginar aqui, por exemplo, que essa capacitor aqui está com um terminal positivo, né? Eventualmente pode trocar. Você pode imaginar uma situação inicial em que a carga inicial ela é uma determinada constante, né? Você colocou lá o capacitor, ligou o capacitor carregado nesse circuito daqui, em que não passava previamente nenhuma corrente, aí você começa a estabelecer uma corrente, e essa corrente vai variar no tempo. O objetivo é determinar a solução. Quando eu aplico a lei das malhas, por exemplo, bom, tem 3 malhas aí possíveis, né? Tanto faz, na verdade. E aí eu vou deixar para casa então, né? Eu acho que é melhor, senão vai ficar o vídeo muito longo, maçante. Ou seja, apliquem. Você precisa isolar para I1, né? Precisa isolar para I1, tá certo? Você vai ter duas equações, resolve uma equação, substitui uma equação na outra para que você só resulte, para que você só apenas reste uma única equação diferencial com uma variável só, com no caso I1 não, no caso seria carga, né, no capacitor, seria mais conveniente. E outra coisa, nesse exemplo aqui, a corrente ela é menos derivada da carga, né, porque você vai estar tendo aqui um descarregamento do capacitor, tá certo? Ainda que isso mude com o tempo, né, mas nesse momento aqui você teria isso. Aí o objetivo é você acabar com uma única equação diferencial em que a sua variável é a variável Q de t, tá certo? E essa variável Q de t ela vai satisfazer a seguinte equação diferencial. Aí é um exercício para casa, né? Tenta obter essa mesma equação diferencial. Vou fazer a notação mais compacta, né? T dois pontos, a derivada segunda em relação ao tempo. Mais, agora isso aqui é muito interessante, né? R sobre R vezes C Q ponto mais Q sobre C. Isso aqui é igual a zero. Essa é a equação diferencial que vai aparecer. Ou então, aqui é LC, né? Se você quiser escrever de uma maneira que tem mais a ver com aquela outra equação diferencial que apareceu no caso da associação em série, apareceu essa equação diferencial aqui, né? 2 gama Q ponto mais gama 0,2 Q igual a zero. Essa era a equação que apareceu. Agora a nova equação é essa daqui. A gente pode expressar esse coeficiente aqui em termos de gama e ômega, né, da seguinte maneira, vai ficar assim, ó, Q dois pontos mais ômega zero, depois dá uma conferida, né? É bom conferir, outro exercício, sobre 2 gama Q ponto mais 2Q. Né? À primeira vista você olha assim, parece que está errado, né? Porque essa aqui tem dimensão, você se pergunta que dimensão é essa aqui. Essa dimensão aqui é a dimensão de tempo, a menos 1. Né? De tal maneira que aqui tem dimensão de carga por tempo ao quadrado, aqui também tem que ter a mesma coisa, carga por tempo ao quadrado. Aqui tem dimensão de carga por tempo, portanto isso aqui tem dimensão de tempo a menos 1. E de fato, né, porque o gama tem dimensão de tempo a menos 1, né, se você põe no denominador, aí vai ficar aqui uma dimensão de ômega ao quadrado, tem dimensão de tempo a menos 2. Tempo a menos 2 sobre tempo a menos 1 vai dar tempo a menos 1. E aqui tem dimensão de tempo a menos 2, então você tem dimensão de carga por tempo ao quadrado, né? Então está tudo consistente, né? Dinâmica, do ponto de vista dimensionalmente, né? Falando, está tudo consistente. E
Aí essa é a equação que vai me aparecer. Então essa aqui que é o exercício interessante, a equação. Então, dada essa equação aqui, a solução a gente já conhece, né? Só substituir aqui os valores respectivos, né? A gente teria aqui a solução para esse caso daqui, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham aproveitado. Qualquer pergunta podem deixar aí nos comentários, tá? Ou mais tarde.